Bom dia, amigo. Aqui estamos juntos mais uma vez, começando um novo programa, deixando aquele abraço especial para os aniversariantes e estendendo o convite a todos para o nosso encontro logo mais às 7 horas da noite em nosso culto de oração. Você é nosso convidado a orarmos juntos, a louvar a Deus também, juntamente com nossos irmãos, a compartilhar algumas necessidades e a estudar juntos a palavra de Deus. Temos estudado o Sermão do Monte, você é nosso convidado. Agora, em nosso programa, estará com a palavra o Dr. Russell Shedd, que tem sido nosso companheiro no Logo de Manhã desde a última segunda-feira. O Dr. Russell Shedd esteve no Recife participando das conferências teológicas promovidas pela Edições Vida Nova e é nosso companheiro, portanto, aqui no Logo de Manhã temos a oportunidade de ouvi-lo e aprender com ele a respeito da palavra de Deus. Você é nosso convidado, portanto, a esse momento de estudo e meditação e com a palavra, nosso amigo e irmão, Dr. Russell Shedd. Filipenses 1:12 reza assim: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Esses o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. O apóstolo Paulo estava na prisão quando ele escreveu esta carta. Essa prisão se localizava ou em Roma, que a maioria dos pensadores acham, ou talvez em Éfeso. Eu pessoalmente favoreço Éfeso como local onde Paulo estava preso. Lembre-se que em Éfeso, segundo Coríntios capítulo 1, a sentença de morte foi passada para ele, ou quase morreu. E também em 1 Coríntios ele fala do fato, também em Éfeso, que ele enfrentou feras. Então sua vida ficou pendurada por um fio e ele escapou pela graça de Deus para ele poder continuar. Ele mesmo vai falar mais sobre isso mais na frente, no capítulo 2. Tudo isso levou alguns irmãos nesse local onde Paulo estava, seja em Éfeso ou seja em Roma, a anunciar o Evangelho com mais destemor, com mais entusiasmo, sem medo da perseguição que o próprio apóstolo Paulo estava passando. Há um fator em que, quando nós conhecemos o que a igreja perseguida está passando, por exemplo, na China, na Coreia do Norte, ou na Arábia Saudita e outros países muçulmanos, nós ficamos impressionados até o ponto de querer também nos sacrificar mais para que o Evangelho possa ser levado à frente e pessoas que nunca tiveram oportunidade venham conhecer a Cristo. O que Paulo, portanto, diz é que esta prisão dele levou o Evangelho a ser espalhado com muita mais evidência, muito mais gente falando, de maneira que ele disse, tem servido para o progresso do Evangelho. Em vez da prisão parar a pregação da palavra e silenciar os irmãos, realmente os deu uma empurrada para eles levar o Evangelho à frente. Mas também Paulo tinha algumas pessoas inimigas por causa da inveja. Dá para perceber claramente que alguns pregam a Cristo
nessa mesma localidade, seja Roma ou Éfeso, por inveja e rivalidade. Eles queriam aparecer e eles não queriam que Paulo estivesse lá. Ele era como uma pessoa que veio de fora. E, naturalmente, com todo o poder que ele tinha na palavra, com a fama que ele tinha, eles sentiram-se apagados e talvez sem grande importância. Portanto, eles começam a falar mal de Paulo, mas ao mesmo tempo explicam o Evangelho. O interessante é que Paulo não condena esses irmãos, mesmo que estejam pregando para causar sofrimento para ele. Como diz o versículo 17, por ambição egoísta, sem sinceridade, mas mesmo assim o Evangelho foi pregado. E certamente, em qualquer lugar onde nós estamos, sempre tem pessoas que têm inveja e talvez vão falar de Cristo, querendo rebaixar-nos, humilhar-nos, mas quando de fato eles estão também divulgando essas boas novas de salvação em Cristo. Realmente a situação para a qual Paulo que ele está descrevendo é bem diferente da situação dos Gálatas. Os Gálatas, Paulo diz, se alguém vem com outro evangelho, seja anátema, seja condenado. Mas aqui não é o caso. E o resultado é que o evangelho vinha crescendo. Filipos precisa tomar nota que, como estava acontecendo no local da prisão de Paulo, lá em Filipos também, pessoas estavam sendo perseguidas, que lá também eles levassem à frente sem medo, porque qualquer coisa que importa é que Cristo seja divulgado e o conhecimento do Evangelho chega a todos. Vamos orar pensando em esses irmãos nossos que estão em prisões em vários lugares do mundo, alguns em campos de concentração, campos de trabalho. Eu espero que orem comigo, porque realmente são milhares de pessoas que sofrem por amor a Cristo. Senhor amado, nós te agradecemos que nós temos a liberdade em nosso país de divulgar boas novas de salvação, chamado Evangelho, de falar de Cristo sem medo, sem ter policiais nos procurando em lugares esconderijos e nos levar para prisões terríveis. Mas está acontecendo a alguns dos nossos irmãos. Alguns de nossos irmãos estão sendo enforcados e mortos. Rogamos, Senhor, que Tu levantes gente com coragem no mundo inteiro, especialmente naqueles lugares de perseguição, para que este Evangelho possa progredir e produzir muito fruto para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você.
Adilin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adilin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.